Seja bem-vindo para esse vídeo. Nesse vídeo daqui eu vou comentar um pouquinho com vocês de como é que foi o desempenho das contratações que o Grêmio fez para esse 2024, que com certeza não foi uma boa temporada, né? O Grêmio ficou nessa parte baixo da tabela praticamente o campeonato inteiro. Pelo menos pegou uma Sul-Americana para a temporada que vem, mas é muito pouco para o Grêmio, né? Enfim, vamos comentar aqui um pouquinho como é que foi o desempenho dos reforços do Grêmio. Só antes de tudo, solta aí a intro. Vamos lá então. Separei aqui a imagem do Pavon, né? Foi uma contratação que o Grêmio pagou caro, vindo do Galo. Acabou que jogou muito pouco, né? Ele não fez uma grande temporada, mas aí vale destacar também. Foi muito por causa das lesões, né? Ele teve um início pelo Grêmio muito bom no Gauchão, muito acima da média, com gols, assistências. Mas acabou que por conta da lesão, teve uma minutagem a mais. Ao longo da temporada, o Gustavo Nunes se tornou peça importante, o Soteldo já era uma peça importante e o Pavon foi perdendo espaço. Nessa reta final de Brasileiro, teve dois jogos como titular, mas ao longo da temporada em si, não fez uma grande temporada, até pelas lesões, né? Separei aqui uma guia no GE que eles fizeram destacando reforço por reforço, né? Que aí dá pra gente comentar um pouquinho mais aprofundado, tá bom? Então, vamos lá aqui, montar esse ranking. Aí eles colocaram o seguinte, deixa eu colocar minha câmera mais aqui em cima. Colocaram o seguinte, o jogador, comentaram um pouquinho, e essa daqui é a ordem deles, né? No final vai dar para montar com vocês a minha ordem. Vamos só passando aqui os comentários que deixaram em cima do jogador, e a gente vai comentando a respeito. E depois a gente monta eu monto aqui a minha lista e você pode montar a sua também. No total foram 15 reforços, né? Aqui já tá falando, ó, 15 jogadores entre as duas janelas, né, no início do ano e no meio da temporada. E, enfim, vamos lá. Primeiro que eles colocaram aqui é o Bright White, ó, chega sob certa desconfiança por ser um nome de grife pela aleatoriedade da contratação, mas o dinamarquês deu resposta imediata, virou titular e foi fundamental na luta contra o rebaixamento. Ele fez no total 8 gols em 20 jogos. Isso daí deve dar o quê? 0,4 gols por jogo. Enfim, é uma média interessante, tá bom? Praticamente a cada 2 jogos ele fazia um gol. E ainda mais em um time que não produzia muito, né? Porque a maioria dos jogos o Grêmio teve menos finalizações, menos escanteios, menos posse de bola, menos tudo. E o Bright White conseguia se virar lá na frente, fazendo gols, participando de jogadas. Então, assim, o Bright White foi importantíssimo nessa temporada do Grêmio. Não à toa terminou a temporada como titular absoluto do Grêmio. O Grêmio ainda tinha o Diego Costa e ainda trouxe o Arezzo. E em nenhum momento foi contestado a titularidade do Bright White, justamente porque ele foi muito bem. Seria interessante manter ele no elenco. Não sei se vai ser possível, porque com certeza tem muitos times de olho nele. Até pelo histórico, né? O cara jogou no Barcelona. Só por isso já tem clubes interessados, né? Enfim, fez uma grande temporada mesmo. Aí separaram aqui o Soteldo. Soteldo, deixa eu colocar um pouquinho mais aqui para baixo. Falaram o seguinte aqui do Soteldo. O venezuelano começou bem no gauchão, mas sofreu uma lesão que o deixou 2 meses fora. E aí que o Gustavo Nunes conseguiu ter destaque. E a partir desse destaque o Grêmio fez uma boa venda e tinha que vender mesmo. E embora não tenha números expressivos na temporada, foi decisivo em vários momentos e fez diferença com seus dribles em duelos no 1 contra 1. Enfim, o Soteldo tecnicamente é muito bom, é muito rápido, tem muito drible, realmente foi importantíssimo na temporada. Porém, é aquilo, para a temporada que vem, porque ele estava só por empréstimo, para a temporada que vem, o Grêmio teria que comprar ele em definitivo. E eu vi a respeito, parece que seria pelo menos uns 30 milhões de reais, cara. E aí eu acho que não vale tudo isso, tá bom? Se fosse ali 10, 15 milhões, o valor que o Grêmio pagou mais ou menos no Pavon, beleza. Mas pagar mais do que isso, que nem eu já comentei aqui no canal, o Grêmio não é SAF. O Grêmio não pode ficar gastando tanto dinheiro assim. Porque o Grêmio tinha que virar SAF, tá bom? Pra mim, essa é a minha opinião. O futuro do futebol daqui a 5, 10 anos, clubes que não forem SAF vão ficar muito atrás. Porque futebol é dinheiro. Se você não tem dinheiro, você não tem os melhores jogadores. Você, sem ter os melhores jogadores, dificilmente briga por títulos, tá bom? Então, enfim, o Grêmio teria que virar SAF na minha visão. Fica mais organizado, o clube visa lucro. Talvez o tempo dos jogadores no clube diminua, mas os jogadores que estariam no elenco nesse pouco tempo iam ser de alto nível. É só ver o Botafogo, tá bom? Enfim. Marquezin, goleiro argentino. Deixa eu subir um pouquinho mais minha câmera, cara. Ficar mais aqui em cima. Enfim.
Marquezin, goleiro argentino, foi contestado por algumas falhas e alternou entre a titularidade e a reserva no revezamento de goleiros promovido pelo Renato. O Grêmio chegou ao longo da temporada a ter um revezamento de três goleiros, né? Que era o Kaique, o Marquezin e o Rafael Cabral. Em determinado momento, o Marquezin jogava Libertadores, o Kaique jogava Copa do Brasil e o Rafael Cabral jogava o Brasileiro. Em determinado momento foi isso. Com o passar do tempo, principalmente depois da partidaça do Marquezin contra o Huachipato, ele pegou a titularidade, o Kaique virou reserva e o Rafael Cabral nunca mais entrou. E não deve nem continuar. Deve voltar para o Cruzeiro e acho difícil que permaneça no Cruzeiro, né? A torcida lá odeia ele. Enfim. O Marquezin, cara, terminou bem a temporada. Aquele jogo que ele fez contra o Palmeiras espetacular. Chegou a defender alguns pênaltis, que foi o principal motivo de críticas a ele ao longo da temporada. Chegou a ter o que 15 pênaltis seguidos que ele não pegou nenhum, não acertava nem o canto direito. Então, essa reta final de temporada dele foi boa e se tornou uma liderança do clube, né? Então, assim, para a próxima temporada, se quiser contratar um goleiro melhor, beleza. Mas eu acho que o Marquezin não é um problema, tá bom? Inclusive salvou o Grêmio em vários momentos. E o Kaique também. Achei que foi muito bem na temporada. Os dois eu achei que foram muito bem, tá bom? Enfim, Diego Costa perdeu a titularidade com a chegada do Brett White, fez um campeonato brasileiro ruim, atrapalhado por lesões. Verdade, vale destacar as lesões. Foi fundamental para o título gaúcho, é verdade também, com direito a gol e assistência na final contra o Juventude. Também. Mas assim, gauchão, né, cara? Cá entre nós, gauchão, pelo amor de Deus. Cara, gauchão tem que ser levado como pré-temporada, não tem muito o que falar, cara. Time forte só tem o Inter e o Juventude, cara. O resto é time de Série C, Série D e olhe lá. Então, assim, gauchão é campeonato pra fazer testes, então não é muito parâmetro. E que nem eu falei, quando o Bright White assume a titularidade, o Diego Costa perde espaço, né? E eu não renovaria, até pela idade, cara. Tendo o Bright White e o Arezo e colocando o Jardiel como terceira opção, não sei nem se tá no elenco. Pô, o Jardiel talvez tenha sido o jogador mais injustiçado nessa temporada. Porque o cara foi o artilheiro da Copinha, talvez o melhor jogador da Copinha. E o Gustavo Nunes, que fez uma boa copinha, fez uma excelente copinha, fez mesmo, mas o Jardiel foi o grande destaque. E o Gustavo pegou a titularidade com o passar do tempo, e o Jardiel se jogou um ou dois jogos, tendo 10 minutos, foi muito, cara. Tanto é que na reta final o Alisson, que era o ponta direita também na copinha, que foi muito bem também, começou a ter um pouquinho mais de oportunidades, mas também muito pouco. Então o Jardiel principalmente foi o mais injustiçado pelo Renato. E em vários momentos o Grêmio preferia jogar sem centroavante do que dar uma oportunidade para o Jardiel. Então assim, faltou essas oportunidades para ele. E para mim esse é o principal ponto. Mas o Diego fez um início de temporada bom e aqui nem destacou aqui, as lesões atrapalharam. O Monsalve encantou com um gol na estreia contra o Atlético Paranaense, fez a Renato armar um novo esquema para encaixar ele e Cristaldo juntos no time. O meia colombiano oscilou e perdeu a titularidade, porém mostrou que tem potencial para se firmar em 2025. Para mim, o Grêmio de 2025 gira em torno desse nome, Miguel Monsalve, tá bom? O início dele no Grêmio foi espetacular e mostrou que ele tem um potencial absurdo. Quando ele jogava de titular, era o principal e era o melhor jogador do Grêmio em campo, tá bom? Acabou que defensivamente o Grêmio ficou fraco, com o Monsalve e o Cristaldo, porém tirou o Monsalve e continuou fraco. Então assim, o Renato mexeu para tentar arrumar isso colocando o Edenilson, o time perdeu qualidade e continuou fraco defensivamente. Então assim, para corrigir um erro acabou criando dois erros. Então, e a partir do momento que o Monsalve vira reserva, ele começou a entrar muito mal. Ele fez um final de brasileiro horrível, entrando mal, prendendo a bola, perdendo a posse. Então, assim, o Monsalve, a partir do momento que ele teve oportunidades, que foi contra o Atlético Paranaense e a sequência a partir dali, ele foi espetacular. Mostrou que é muito acima da média. Depois que o Renato coloca ele no banco e aí vai soltando de pouquinho em pouquinho, ele entrou muito mal e foi muito mal, tá bom? Mas na temporada que vem, com um técnico ofensivo que faz com que o Grêmio tenha mais a bola, seja mais protagonista, o Monsalve para mim vai ser o principal jogador do Grêmio, tá bom? Gemerson, porra, eu odeio ele, cara. Não tem muito o que falar, cara. Porque assim, talvez fisicamente seja um dos melhores zagueiros do Grêmio, mas também o Jeromel tava se aposentando, o Rodrigo Caio é de vidro. Aí não é tão difícil. O Kahneman também toda hora machucado, só sobra o Rodrigo Eli bem fisicamente. Então assim, fisicamente ele é bom, só que ele tem umas tomadas de decisões muito ruins, cara. Não à toa o pênalti contra o Galo, com o início do jogo.
Ele praticamente estraga o jogo ali logo no início que o Grêmio tava fazendo um bom jogo e ali é uma derrota pro Grêmio. Literalmente perdeu. Contra o Atlético Goianiense é outro pênalti muito burro. E foi um jogo atrás do outro que ele fez dois pênaltis bizarros, cara. Então, assim, eu não gosto do Gemerson. Pra ele ter saído queimado do Corinthians e do Galo, teve motivos, tá bom? Assim como foi o Rafael Cabral quando o Grêmio trouxe. Teve motivos pro cara sair escorraçado do outro time, tá bom? Então, não é porque. Cara, se o cara ser odiado de dois clubes, por que que com o Grêmio seria diferente? Então, assim, eu não gosto dele. Aqui estão falando, ó, virou titular a partir do momento que teve a disposição e nunca mais deixou o time. Apesar de ter feito parte de uma defesa instável, o Grêmio. Tá aí um dos motivos para a defesa do Grêmio ser tão ruim, né? O Gemerson é titular. A temporada não ter caído no gosto da torcida não comprometeu. Como não comprometeu? Acabei de falar, entregou o jogo contra o Galo e o jogo contra o Goianiense. É porque o Grêmio virou contra o Goianiense e perdeu contra o Galo, né? Então ele estragou o jogo contra o Galo mesmo. Tá bom? Então assim, comprometeu. Ponto. Dois jogos ele comprometeu pra caramba. Dodge. Foi de menos o. Foi de menos a mais ao longo do ano. Reserva no Gauchão, desbancou o PP, porque realmente o PP foi muito mal. Por mim, negociava. Eu já fiz a análise da situação contratual dos jogadores do Grêmio e eu destaquei melhor jogador por jogador, para quem quiser. Na posição, assumiu o meio de campo ao lado de Vila Sante, discreto e eficiente. Não costuma aparecer aos olhos do torcedor, mas foi peça fundamental no esquema do Renato. Cara, eu gosto do Dodge. Quem quiser, vai lá no início do ano. No início do ano não tem como ir. No vídeo que eu postei no início do ano da contratação do Dodge, eu falei como o tempo ele ia tirar a vaga do PP. O Dodge, tecnicamente, talvez não seja melhor que o PP, mas o Dodge entrega muito mais na vontade e na garra, tá bom? Ele é um jogador mediano, mas ele é esforçado, tá bom? E ele dá essa visibilidade pro Vila Sante. Pra temporada que vem, desde o início da temporada, pra mim o Dodge não tem que ser titular. O Grêmio precisa de um volante acima da média, tá bom? O Vila Sante e mais outro volante acima da média. Mas o Dodge pode permanecer no elenco porque ele é um volante que ajuda muito na parte defensiva. Se precisar, ele pode jogar aberto pela direita, no que o Renato usou com o Edenilson. Uns 10, 15 minutos na reta final dá para fazer isso, só que não desde o início do jogo, tá bom? E o Dodge pode agregar bastante valor pro elenco, mas não para ser titular. Um time campeão, um time muito forte, o Dodge não é titular, tá bom? Ele pode ser um reserva vindo bem do banco, ponto. Mas pra ser titular eu não acho, tá? E aí é um mérito meu, né? Minha análise foi muito boa. Quem quiser vai na análise que eu fiz da contratação do Dodge no início do ano. Eu falei, ele ia pegar a vaga do PP porque ele se entrega muito. Beleza? Depois o Aravena, reforço no meio da janela, o chileno demorou para receber chances, foi entrando aos poucos ao time até se tornar titular na reta final do Brasileiro. Se não chegou a brilhar, ao menos gera boa expectativa para a próxima temporada. Aqui é um dos principais pontos do que, na minha visão, não deve contratar em definitivo o Soteldo. E ainda mais porque o Soteldo é um cara que a gente não. A gente sabe que ele é muito bom tecnicamente. Mas a gente não sabe até que ponto ele vai estar comprometido com o clube, né? Porque no Santos foi um dos principais pontos para ele ter ido embora, além do alto salário. E no Grêmio também, né? Quando voltou da Venezuela, foi pra praia, ao invés de vir pro Grêmio. Então, assim, é um cara que ele é muito bom, mas eu não sei até que ponto vale a pena pagar tudo isso pra um cara que não é tão comprometido. E ainda mais pra um time que pagou caro pra caramba no Aravena. O Aravena foi entrando mal nos jogos. Quando ele pegou a vaga de titular, foi muito bem e foi um dos principais jogadores do Grêmio. Acabou saindo machucado contra o Vitória e por isso não jogou essa reta final no último jogo contra o Corinthians, tá bom? Mas aqui é um dos principais pontos para, na minha visão, não ter que contratar o Soteldo em definitivo. Tem o Aravena. Edenilson, porra, o Renato queimou demais o Edenilson, vamos ser sinceros. O Edenilson fazendo a função do Dodi e o Vila Sante ficando de primeiro volante, poderia ter se destacado. Só que o Edenilson entrou aberto pela direita em quase todas as oportunidades. E aí, quando o Edenilson joga e a gente vê que tá no banco ali o Aravena, de vez em quando o Soteldo, de vez em quando o Pavon, aí que a gente critica pra caramba, né? Então o Edenilson foi muito queimado pelo Renato, por essas improvisações e insistências dele. Foi assim que o Alisson saiu escorraçado, foi assim que vários jogadores se queimaram no Grêmio. O Tassiano, os caras podem até ser bons, mas se o cara tá mal e o cara não tá jogando bem, para de colocar ele. E cada vez que o cara ia pior, mais o Renato dava minutagem. Então assim, o Renato foi fundamental para Edenilson ter se queimado tanto, tá bom? Então, ó, o volante nem de longe lembrou os bons tempos no Inter, irregular, não aproveitou as chances, voltou para o banco de reservas e ainda ficou marcado por ser um dos jogadores que perdeu o pênalti na eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil.
O Pavon, uma das contratações mais caras da história do Grêmio, né? O argentino decepcionou. Começou o ano com gols e assistências no gauchão, perdeu espaço, sofreu com lesões e pouco contribuiu para tirar o time da situação complicada no Brasileiro. Pode sair caso receba proposta. E para mim, esse é o principal ponto para a maioria dos jogadores do Grêmio. Se receber uma boa proposta, tem que vender. Ponto. Independente do jogador que seja. Beleza? Eu acho que o Monsalve é o principal cara que o Grêmio tem que segurar. O resto, receber uma boa proposta, vende. Soteldo não paga caro, enfim. É isso. Tá bom? E que nem eu falei, o Pavon foi muito pelas lesões, cara. Porque quando ele jogou no início da passagem pelo Grêmio, ele mostrou que ele é bom, mostrou que ele é muito esforçado, mostrou que ele finaliza bem. Finaliza bem, eu posso estar exagerando. Mas enfim, é um cara que se entrega muito e fez os últimos dois jogos dele, principalmente contra o Vitória, foi muito bom. Deu assistência pro gol do João Pedro. Então o Pavão inteiro fisicamente pode contribuir. Tendo Aravena, Pavão e Bright White é um ataque interessante. O Monsalve vindo de trás e eu venderia o Cristaldo. Por uns 30, 40 milhões de reais eu acho que já vale a venda. Tá bom? E aí eu tendo o Monsalve como meio eu já acho válido. E aí um ataque com Aravena, Pavão e Bright White é muito bom também. Dando minuto. E o Arezo também podendo jogar, daqui a pouco eu chego lá. Pô, é um ataque que é interessante. Não é um ataque ruim, tá bom? Arezzo, atacante uruguaio, recebeu poucas oportunidades, quase sempre entrando nos minutos finais, não fez gol nem deu assistência. Mas aí é culpa do Renato, né? Não deixou o cara jogar. Quando ele queria jogar com dois centroavantes, ele colocava o Diego Costa, ao invés de colocar o Arezzo. E assim, o Diego Costa só joga pelo nome, porque o Arezzo é mais novo, o Arezzo é mais rápido, o Arezzo entrou melhor nas oportunidades que teve. Só que o Renato colocava o Diego Costa. Então, assim, o Arezzo sim foi bem injustiçado. É muito bom jogador. Sempre que entrou, entrou bem. Na estreia dele contra o Vitória, ele sofre pênalti pro gol do Reinaldo. É, ele sofre o pênalti contra o Fluminense, que o Grêmio faz um gol com o Reinaldo na reta final e arranca um pontinho no brasileiro também. Então, assim, o Arezzo, quando entrou, entrou bem. Só que ele jogou muito pouco. Teve muito pouco espaço. O Duqueiroz, nossa, esse foi mal. De titular no começo do Gauchão, arquivado no segundo semestre. Duqueiroz ficou mais de 4 meses sem ser aproveitado, acabou dispensado antes do fim do contrato para retornar ausente. Eu fiz uma análise sobre a rescisão do empréstimo do Dudu, quem quiser tá aí no canal também. Realmente não foi bem, não tem muito o que falar. O, foi muito mais, criaram muito mais expectativa no Duqueiroz do que no Dude, e o Dude rendeu muito mais, sendo que veio com muito menos visibilidade. O Rodrigo Caio também teve poucas chances com o Renato, mas é porque o Rodrigo Caio já chegou machucado praticamente. Entra como uma das principais opções, uma das primeiras opções e uma das piores defesas do Brasileirão. Na hora do Gemerson eles não falaram isso, né? Mas enfim. Teve boa atuação no empate contra o Cruzeiro no Mineirão e mostrou que não desaprendeu a jogar, mas questão física parece ser um problema. É exatamente isso, que nem eu já comentei aqui no jogo contra o Vitória. O Rodrigo Caio, tecnicamente, é o melhor zagueiro do Grêmio. Ponto. Só que fisicamente ele é o pior. Tá bom? Ele é muito devagar. Se alguém coloca na corrida, ele vai perder. Se ele forçar um pouquinho, ele vai se machucar. Então, assim, não adianta. Para um time de alto nível que quer brigar por títulos, o Rodrigo Caio não pode jogar. Com a bola, ele é muito bom. É um cara que tem uma saída de jogo muito boa, espetacular. Mas sem a bola, a parte física compromete demais. E pro Grêmio, não é o suficiente. O Mike, meu Deus, chegou do Guarani como aposta para ser substituto do Reinaldo, mas não aproveitou as chances que teve. Renato chegou a optar por improvisação na lateral esquerda na ausência do titular. O Mike não foi bem. Com a bola mal, defensivamente mal, em tudo foi mal. Não é jogador pro Grêmio, tá bom? Nem ele, nem o Reinaldo. A lateral esquerda é uma posição que o Grêmio tem que trocar completamente, tá bom? E o Rafael Cabral, por último, o goleiro veio em uma troca com o Grando, né? Os dois por empréstimo. Porra, a troca que os dois saíram perdendo. O Grando não fez um único jogo pelo Cruzeiro e o Rafael Cabral, quando jogou, foi mal. Então, sim, é... ruim pros dois. Ruim pro Grêmio, ruim pro Cruzeiro, ruim pro Rafael Cabral, ruim pro Grando, ruim pra todo mundo essa troca. Enfim, ninguém saiu ganhando no final das contas. Chegou a ganhar chances como titular no Brasileirão, mas não agradou, terminou a temporada como terceiro na hierarquia, né, atrás do Kaique, que rendeu realmente muito mais. Vamos montar aqui a lista para desempenho das contratações. E aqui eu só vou adicionando no maisinho e aí já vai colocando na ordem. Cara, deixa eu pensar, meu primeiro aqui vai ser o Bright White, tá? Vamos mais aqui. Depois do Bright White, eu vou com. Cara, eu já vou pensar no hoje e no futuro.
Eu vou no Monsalve. A reta final de temporada dele foi ruim, mas ele em um time organizado, pra mim, é o principal jogador do Grêmio. Então, Bright White, Monsalve. Depois eu vou em... Cara, a reta final do Aravena foi boa. Eu não vou colocar o Diego Costa. A reta final do Marquezinho foi boa. O Soteldo foi bem, tá? Mas não pelo que o Grêmio paga e não pelo que querem que pague por ele. Então não vou colocar ele agora, não. O Dodge, pelo investimento, foi muito bem, tá? Mas eu vou primeiro de Marquezinho, tá? A reta final do Marquezinho foi boa. Depois do Marquezinho eu vou de Aravena. Depois do Aravena eu vou de Dodge. Depois do Dodge eu vou com o Soteldo. Eu sei que o Soteldo foi importante, mas é aquilo. É um investimento alto para ter um retorno alto. O Dodge é um investimento baixo que se tornou titular do Grêmio, se tornou uma peça importante. Não é nenhum craque, mas é importante. E aí eu já tô pensando no futuro, tipo, por isso que o Aravena tá na frente. A reta final do Aravena foi boa, o início ruim, mas já para a próxima temporada ele tende a ser um dos principais jogadores do Grêmio, tá bom? Não à toa já foi convocado para a seleção chilena. Depois do Soteldo, cara, meu Deus, olha quem sobrou. Ahn, eu vou com Diego Costa, das opções é ele. Depois do Diego Costa, eu não vou colocar o Gemerson, nem o Edenilson. Cara, eu vou com o Arezo, sempre que entrou, entrou bem. O problema é que ele quase não entrava. Então, Arezo. Depois do Arezo, agora eu vou com o Pavon. Foi pelas lesões que ele não foi tão bem. Depois do Pavon, cara, eu não vou colocar o Gemerson. Todo mundo colocaria o Gemerson já, mas eu não vou colocar, eu odeio ele. Não tem muito o que falar, eu não gosto dele. Eu vou colocar o Rodrigo Caio na frente do Gemerson. Depois do Rodrigo Caio, também eu odeio o Edenilson. Porra, é foda. O Duqueiroz também não dá. Cara, eu vou deixar esses caras de fora da lista, tem como? Não tem, cara. Pô, apagou minha lista, não? Pô, não tem como, cara. Tem como colocar todos como último aqui? Não tem como, né? Então, pô, tanto faz essa ordem agora. Edenilson, Gemerson, Rafael Cabral, Duqueiroz e o Mike por último. O cara conseguiu ser reserva, assim, do Reinaldo. E ninguém nem contestou pro Mike virar titular. Todo mundo falava só pro Reinaldo ir embora. Então, assim, realmente, muito. Não é jogador pro Grêmio, né? Enfim. Tem como baixar a imagem. Deixa eu ver se dá pra eu colocar aqui. Pra ver como é que fica. Deixa eu colocar a minha tela aqui. Pra ver se dá pra baixar a imagem. Eu acho que não dá. Não dá pra baixar a imagem. Enfim. Minha lista ficou desse jeito, né? Não tem como mostrar, mas deu pra fazer uma análise interessante sobre essas contratações. Não tá baixando a imagem. Enfim. A culpa não é minha. Mas enfim, ficou assim minha lista. Então, Bright White em primeiro. O Monsalve pro futuro vai ser muito bom também. No geral, eu acho que é isso, beleza? Gostou do vídeo? Deixa o like. Não gostou? Deixa o dislike. Comenta aí pra você. é, Coloca aí o top 15 pra você. Como é que ficou a ordem da sua lista das melhores contratações, as que mais renderam? E aí eu já tô pensando no futuro. Por isso que eu coloquei o Aravena tão bem posicionado, o Monsalve tão bem posicionado. Porque eu acho que teve momentos bons e momentos ruins na temporada. Mas pra temporada que vem, pro futuro do Grêmio, pra potencial de revenda, foram boas contratações. Tá bom? E que nem eu falei, um ataque do Grêmio tendo Bright White, Aravena, Pavon e Monsalve é um ataque que ainda é muito bom, tá bom? E aí o Diego Costa pode ir embora, não precisa comprar o Soteldo, pode vender o Cristaldo, na minha visão. Então, assim, tem que rejuvenescer o time, não tem muito o que falar. E tem várias contratações a serem feitas e o principal é o técnico, né? Até agora o Grêmio não tem técnico. Enfim, eu vi que tava especulando o Carpini. Não acho que o Carpini seja o ideal e também não acho que ele vá sair do Vitória. Terminou muito bem no Vitória, mas também é um técnico que é outro que é muito defensivo, tá bom? E uma coisa é você ser defensivo no Vitória. Se você for defensivo no Grêmio, você vai ser vaiado. Então precisa de um técnico que seja protagonista. Eu gostei muito da sugestão do Crespo, mas parece que o Crespo não quer vir pro Grêmio e aí tem que encontrar outro nome. O Pedro Caixinha, se contratasse, eu não ia falar que foi ruim, mas também não acho que seja o ideal, tá bom? Agora, especular o Tite também é outro que é muito defensivo, é outro que também é só porque é identificado. Então, assim, é, tem que vasculhar bem as opções de técnico, tem que fugir do padrão, buscar um técnico pelo estilo de jogo ofensivo, que tenha bola, que potencialize esses jogadores, principalmente essas promessas que podem ter um potencial muito alto, que é principalmente o Monsalve,
o Aravena também. E, enfim, tem vários jogadores bons de um time organizado que dá pra render muito, tá bom? Só que aí, que nem eu falei, precisa de um técnico ofensivo que faça potencializar esses jogadores, tá bom? Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho pro YouTube te mandar os vídeos novos também. Foi esse o vídeo, valeu e falou!